Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, com grande alegria, né? E hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo que a gente vai falar um pouco sobre a fundação da minha cidade de Arapiraca, aqui em Alagoas, a terra dos marechais, terra deste time tanto amado que é o Asa. Então, queria dizer para vocês que é uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Eu gostaria de agradecer muitos comentários, tá? As pessoas que estão nos seguindo no Instagram também, o meu muito obrigado. E queria dizer que é isso, né? Eu peço muito a vocês que divulguem esse canal, que possam seguir, compartilhar. Porque o intuito aqui é só esse, é só compartilhar informações, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje, que é sobre a história da fundação de Arapiraca, em Alagoas. Então, assim, eu vou estar usando aqui como base histórica a própria prefeitura de Arapiraca, também o IBGE. Segundo conta uma tradição do povo, remanescente do próprio fundador, a palavra Arapiraca tem origens indígenas e, por analogia, significa ramo que arara visita. Entretanto, à luz da ciência, trata-se de uma árvore da família dos leguminosos, uma espécie de angico branco, muito comum no agreste no sertão, e que o povo, à sua maneira, denomina Arapiraca. Então foi nessa Arapiraca, a árvore frondosa e acolhedora, situada à margem direita do Riacho Seco, onde o fundador Manuel André Corrêa dos Santos acampou no primeiro dia, quando procurava uma fonte de água doce, onde pudesse se instalar para tomar posse da propriedade Alto do Espigão do Simão de Cangandu, adquirida em 1848 por seu sogro, capitão Amaro da Silva Valente Macedo, que residia no então povoado Cacimbinhas, município de Palmeira dos... Quando então Manuel André fazia os primeiros desmatamentos, junto com as pessoas que estavam com ele, com os trabalhadores, né, começaram a desmatar a área, ele avistou, né, essa árvore frondosa, essa árvore grande, né, que fazia uma grande sombra, e decidiu ir até ela para então preparar a sua boia, né, como a gente chama, e ele lá decidiu descansar. Então ele se sentiu muito acolhido por aquela casa e ele até disse, né, que ali seria, a partir daquele momento, seria a sua casa, né, entre aspas, enquanto ele estivesse ali tomando posse do terreno que o seu sogro lhe deu. E então ele começou ali aos poucos, ele acabou construindo uma cabanazinha para descansar. Ele via naquela árvore muito grande assim um lugar de descanso. Então esse foi a primeira referência histórica do que é Arapiraca, né, da cidade de Arapiraca, da fundação de Arapiraca. Em 1848, o capitão Amaro da Silva Valente mandou o genro Manuel André Corrêa dos Santos comprar e ocupar a terra Alto do Espigão do Simão do Cangandu, para localizar com sua família, tendo em vista um sério incidente ocorrido entre Manuel André e o cunhado José Ferreira. 10 anos depois, o capitão Amaro enviou outro genro, de nome José Veríssimo dos Santos, que ocupou a parte sul da propriedade denominada Cacimbas. Em 59, também seu cunhado Manuel Cupertino de Albuquerque, que se instalou ao lado, no local denominado Baixão. No final de 1860, Terezinha Nunes Margalhães, mãe de José Veríssimo, fica viúva de José Nunes, em Campos de Anadia, e chega em Arapiraca em companhia dos filhos Domingos Nunes, que fundou a Canafístula, Estevão Nunes Barbosa, Manuel Nunes Barbosa, que fugiram da convocação da Guerra do Paraguai em Campos de Anadia, e se refugiaram à margem de uma lagoa cercada de craíbas, na herança de José Pereira, seu irmão, e de Manuel Ferreira de Macedo, genro e filho do coronel Amaro da Silva Valente, onde surgiu a povoação Craíbas dos Nunes. A partir de 1861, chegaram José Ferreira de Macedo, Manuel Ferreira de Macedo, cunhados de Manuel André, e o sobrinho Pedro Cavalcante de Albuquerque, filho de Joana da Silva Valente e Manuel Cavalcante de Albuquerque. Os primeiros se instalaram na Serra dos Ferreiros e Pedro Cavalcante nos Caetitus. Em seguida chegaram os irmãos de Manuel André, Manuel Eugênio, André Corrêa e José Soteiro, que se estabeleceram no sítio Mangabeira. Estes foram os primeiros povoadores de Arapiraca, né? Então, assim, não tinha ninguém de fora, eram todos do ramo da mesma família. O que dificulta um pouco essa contagem, ou de identificar mesmo essas pessoas do ramo, dos primeiros ramos de Arapiraca, como posso dizer, foi porque eles mudaram de nome, acabaram não usando o seu sobrenome futuramente, né? Alguns trocaram por Lúcio, outros por Rodrigues. Então, assim, tem vários que fazem parte da história, né, de Arapiraca, que fazem parte da árvore genealógica de Manuel André e de seus familiares, já aqueles que vieram para cá, mas que a gente não sabe, ou pelo menos não sabia, ou não conhecia, ou
ou nunca ouviu falar por conta que acabaram mudando de nome, né? Alguns nomes bastante conhecidos, né? Como Pedro Leão da Silva, Manuel Nunes de Albuquerque, Esperidião Rodrigues da Silva, todos eles fazem parte dessa árvore genealógica de Manuel André e os primeiros que povoaram aqui a terra de Arapiraca. E agora a gente vai falar um pouco sobre a formação administrativa de Arapiraca, né? Como Arapiraca ela passou a ser município, saiu da categoria de distrito, como foi esse desenvolvimento da cidade até ela se tornar hoje a segunda maior cidade do estado, né? A maior cidade do interior, uma das que mais crescem não só em Alagoas, mas em todo o Nordeste, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que Arapiraca, hoje ela é o que é devido a constância de crescimento, né? Arapiraca ela não se contentou em ser apenas um povoado, né? Os moradores em si, né? Sempre quiseram crescer, então eles também fazem parte disso do que Arapiraca é hoje, claro, né? Então, assim, em 1920, Arapiraca ela faz parte é um distrito e faz parte do município de Limoeiro. A gente sabe, a maioria das pessoas que são aqui de Arapiraca sabe que nós somos Arapiraca fazia parte desse distrito de Limoeiro. Mas em 1924, esse ano é o centenário da emancipação política de Arapiraca. Arapiraca é desmembrada de Limoeiro de Anadia e então se transforma em município, né? Ela é elevada à categoria de município. Em 1933, Arapiraca é constituído como município sede, ou seja, pouco mais de 13 anos, né, após Arapiraca ser distrito de Limoeiro, aí pouco tempo depois ela já se transformou em município, Arapiraca começa a ser sede, ou seja, ela começa a pegar também distritos ao seu redor. Distritos começam a ser anexados na cidade de Arapiraca. O primeiro a ser anexado foi o Instituto Município de São Brás. Ele foi anexado em Arapiraca em 1933 e ficou anexado a Arapiraca até 1938. Que foi quando ele foi desmembrado de Arapiraca e foi vinculado ao município de Traipu, no ano de 1938. E aí que Arapiraca ela é anexado com ela o distrito de Caraíba, certo? Esse distrito de Caraíba ele foi anexado então à cidade de Arapiraca. No quadro fixado para vigorar entre o período de 1939 até 1943, o município de Arapiraca ele é constituído por 3 distritos: o município em si de Arapiraca e os distritos de Lagoa da Canoa e Caraíba. No ano de 1943, o distrito então de Caraíba passa a se chamar Craíba. Essa nomenclatura, esse distrito entre os 3 municípios, no caso entre o município de Arapiraca e os 2 distritos, ele fica em vigor até o ano de 1960, que é então quando o município de Craíba ele acaba se separando de Arapiraca e é elevado à categoria de município. E no ano de 1962, o mesmo acontece com o distrito de Lagoa da Canoa. Ele acaba se separando de Arapiraca e virando um município próprio. Então, assim, nós temos essa figura de Arapiraca, ainda mesmo assim, né, como a cidade que acolhe toda essa região circunvizinha. Agora uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que a festa, principalmente a galera de Arapiraca, né? Por que a padroeira de Arapiraca é Nossa Senhora do Bom Conselho? Então, foi o próprio Manuel André, segundo historiadores, que trouxe a imagem da Senhora do Bom Conselho para cá no ano de 1844, né? Ele trouxe a cavalo de Pernambuco. Então, como eu já disse no início, em 1865, ele já criou a primeira capela, fundou a primeira capela e já tinha a imagem da Senhora do Bom Conselho. Então, desde então, ela é a padroeira da nossa cidade. Eu não sou muito bom de matemática, mas nas minhas contas, eu acho que vai dar uns 180 anos, né? Mais ou menos 180 anos. Que Nossa Senhora do Bom Conselho é a nossa padroeira. Originalmente a festa acontecia no dia 15 de agosto, porque é o dia de Nossa Senhora da Guia, né? Dia 15 de agosto é o dia de Nossa Senhora da Guia. Mas no início do século passado foi se mudada a festa para o dia 2 de fevereiro. E segundo os historiadores, né, daqui da cidade, essa mudança se deu pela data, foi próxima à data que Manuel André trouxe a imagem aqui para Arapiraca, né? Ele, segundo Zezito Guedes, ele relata que o caráter secular da festa remonta também à época em que a imagem foi trazida por Manuel André na cidade de Bom Conselho para Arapiraca. Naquela época não se utilizava zabumbas em festas religiosas, mas a imagem trazida pelo fundador veio desde Palmeira dos Índios em um andor e acompanhada por uma banda e chegou em Arapiraca a som de pífanos. Conforme o historiador, a igreja dedicada à padroeira de Arapiraca é a da Praça Manuel André, que é a antiga Rua do Comércio, a famosa igrejinha que a gente chama igrejinha, né? Que foi reconstruída 2 vezes, depois da primeira edificada pelo fundador da cidade. No ano de 1910, o padre Macedo resolveu reconstruir a igreja no lugar onde Manuel André tinha construído a primeira capela, né?
Então, assim, foi-se um tempo em que ela acabou ficando um pouco maior, né? Do tamanho que o Manuel fez no início, ela acabou aumentando um pouco mais. Mas no ano de 1944 teve uma chuva absurda aqui na cidade que acabou derrubando a igreja, né? A igreja foi ao chão. E foi então que o padre Epitácio Rodrigues ele acabou construindo o que hoje é a Concatedral, né? Ele foi levada para o Largo Dom Fernando Gomes e lá foi construído onde é a Concatedral, mas a igrejinha ela continuou sendo reconstruída várias vezes. A gente sabe, né, que a igrejinha ela passou por várias obras. Outro bairro assim que tem uma grande proximidade com o Mano André é o bairro Cacimbas, né? Segundo relatos, como eu já disse no início, uma das famílias que vieram junto com o Manuel André, elas se instalaram no bairro Cacimbas, né? O surgimento do bairro é tão antigo, tão antigo, tão antigo que se confunde o surgimento de Arapiraca, né? Então assim, ele fica situado na parte baixa da cidade, mas passou por muitas transformações, como todos os outros bairros, né, acabaram se transformando, mas o bairro Cacimbas ainda acaba resguardando muito da cultura da cidade, né? Outro bairro muito antigo, né, inclusive é o bairro que eu moro, é o bairro Canafista, é um povoado muito antigo também, que o progresso transformou Canafista num dos bairros mais populosos de Arapiraca, né? Também é um bairro que foi fundado por um dos familiares de Manuel André, que veio para aqui para a cidade. Apesar das transformações impostas nos últimos anos, ainda é constituída de poucas famílias, né? A família Lopes, a família Nunes, a família Vital e a família Barbosa. Sim, claro que temos outras, mas assim, o alicerce do bairro ainda é constituído por essas famílias, né? Que são as famílias que, geração por geração, vão se perpetuando dentro do bairro. A Canafista também é um bairro conhecido culturalmente muito forte aqui na cidade, né? Temos as quadrilhas, as manifestações culturais, né? Então, assim, a Canafista lá faz parte da história. Tô falando um pouquinho mais porque é o meu bairro, né? Mas, assim, é um povo muito... Um bairro, né? Muito popular também, como o bairro Capiatã. O bairro Capiatã também é um bairro muito antigo, né? Antigamente, segundo o Zezito Guedes, né, que é um grande historiador, que fala que é o cara que eu me baseei também em várias coisas para falar para vocês. O bairro Capiatã era um sítio que ficava na saída de Arapiraca para a Lagoa do Rancho. Então é um nome que remota à cultura indígena, né, mas também é um bairro muito cultural. Capiatã era na saída de Arapiraca. Hoje o Capiatã é gigante do jeito que é, à beira do bosque. Então assim, hoje o Capiatã de sítio não tem nada, né? Então nós podemos ir vendo que vários bairros, como o bairro Baixão também, muito antigo, a cultura do Baixão, a história do Baixão se confunde também com a história da Arapiraca. Então, assim, são vários bairros que estão desde os primórdios, desde o começo. A gente sabe que com uma cidade, um município como Arapiraca que foi se desenvolvendo, muitos bairros foram se acabando, se juntando com outros, se separando, né? A gente sabe que com esses loteamentos novos, muito bairro acaba aumentando demais o tamanho, chega um tempo que não tem mais como, então acaba separando e formando um novo bairro, né? Mas esses bairros, eles perpendem o tempo, tem outros também, com certeza, assim. Esses são os que o historiador Zezito Guedes, ele elencou, e foi os que eu achei, assim, como se confundem com a história do início de Arapiraca, seria importante também repassar, né? Alguns que não são bairros, mas que são históricos, como a Serra dos Ferreiros, por ter a história de alguns que também familiares de Mano André que se hospedaram lá. Lá tem a árvore de Arapiraca, né, que as pessoas vão para tirar foto, que é lá a árvore, um monumento lá que a prefeitura fez, enfim, da história de Arapiraca. Então, assim, são locais que são muito conhecidos já. Zito Guedes, ele é um grande historiador aqui da cidade. Então, eu fui vendo também que até tem TCCs da UFAL que são disponibilizados assim na UFAL e alguns cursos falando sobre a questão da arquitetônica, né, da antiga Arapiraca. Então, assim, mais alguns pontos. A primeira escola Arapiraca foi a escola Adriano Jorge, então tá aqui até hoje. É uma escola que vai em 1930 ela foi fundada, então daqui a 6 anos ela vai ser centenária também, né? Então outras escolas também muito antigas, como o antigo Gulima, que acabou fechando. Outras escolas também, várias pessoas que marcaram a nossa cidade, né? Quem era aqui da Arapiraca não lembra do Paulo da farmácia. Eu particularmente peguei essa época ainda, né? Não sou tão novo assim, de estar doente e ir no Paulo, o Paulo receitar um remédio e a gente acabar ficando bom, nem diz o outro. Mas assim, é uma cidade que ela cresceu muito, mas que ela
Arapiraca ainda mantém muito da sua história, da sua cultura, né, enraizada. É a terra do asa, do meu asa de Arapiraca, terra também do Cruzeiro, né? Galera que torce pro Cruzeiro aí não ficar com raiva de mim. Então, assim, como dizia o hino de Arapiraca, né? Uma estrela radiosa. Nós somos a estrela radiosa de Alagoas, nós estamos no centro de Alagoas, é uma cidade que tem uma história riquíssima, né? Que pode-se dizer que foi fundada do nada. Do nada, do nada. O cara chegou aqui, começou a limpar mato e disse saiu essa cidade que hoje vai crescendo a cada dia mais, né? Tem seus problemas como toda cidade tem, mas com a graça de Deus a gente vai continuando, né? Pedindo na fé a Nossa Senhora do Bom Conselho também, nossa padroeira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E o próximo vídeo eu queria uma sugestão de vocês, tá certo? O próximo vídeo eu vou pegar aqui dos comentários, então eu queria pedir para vocês comentarem qual o tema que vocês querem ver aqui, tá bom? Que eu vou estar dando uma olhadinha, eu e a minha esposa que me ajuda bastante. E é isso. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Vocês que não são daqui de Arapiraca, querem conhecer um pouco mais da minha cidade, podem procurar aí, vocês vão achar muita coisa boa. A cidade é muito boa mesmo. E é isso. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!